Ao vivo pela internet, vamos à nossa conexão Piauí-Portugal. Vamos conversar com a jornalista piauiense que mora lá na região da Grande Lisboa, Carliete Nunes. Oi, Carliete, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lívio, obrigada. Carliete, começa contando para a gente qual a visão aqui no Brasil e também quais são as ações até o exato momento sobre a vacina contra a Covid-19. É com você. Pois é, Lívio, a gente acompanha muito noticiário no Brasil inteiro e a gente percebe que tem uma expectativa muito grande com relação à vacina no Brasil. Isso não é de todo, obviamente, um problema, todo mundo está nessa expectativa. Mas a grande questão que eu quero trazer hoje é que, assim, depositar todas as fichas em um processo, né, que ainda está em andamento, é extremamente complexo, é uma atitude um pouco preocupante. Por quê? A própria OMS já afirmou que as vacinas estão próximas realmente de se tornarem uma realidade, mas até que alguma vacina se mostre realmente eficaz e que os desafios de logística sejam superados, que são muitos, a melhor forma de prevenção da Covid-19 ainda é o distanciamento social, o uso de máscara e a higiene das mãos. Por exemplo, o que a União Europeia tem feito e como é que os europeus pensam sobre a vacina? Claro que as notícias relacionadas à vacina deixam todas as pessoas muito felizes e esperançosas para que essa vacina chegue. Mas, assim, nesse momento, a União Europeia, os países aqui, membros da União Europeia, estão preocupados com a logística de recebimento e distribuição dessa vacina. Lívio, vou te dar só um exemplo. Vocês devem ter acompanhado que a Pfizer, que é uma das empresas que está aí tentando produzir a vacina, anunciou uma eficácia de 95%. E para quem pesquisou mais, deve ter percebido que essa vacina específica necessita de uma refrigeração especial para que ela se mantenha lá ativa. É necessário transporte, armazenamento, que essa vacina esteja numa temperatura de menos 70 graus. O que a União Europeia já adquiriu? No aeroporto de Bruxelas, que é a sede da União Europeia, foram adquiridos refrigeradores superpotentes para garantir que essa vacina chegue nas condições ideais para distribuição e que sejam aí distribuídas para os Estados-membros. Portugal, por exemplo, Lívio, criou uma comissão especial só para acompanhar o desenvolvimento dessas vacinas e lembrando que não é só a Pfizer, a União Europeia já fez acordo com vários laboratórios e a primeira vacina que se mostrar eficaz vai ser adquirida. Voltando para Portugal, foi criada uma comissão especial só para acompanhar o desenvolvimento e as etapas da produção dessas vacinas, discutir quais são a prioridade, quem são as pessoas prioritárias a receberem essa vacinação, discutir a logística necessária para cada tipo de vacina que está aí sendo testada e já está na reta final da fase de teste. Sim. Discutir a distribuição, pensar campanhas de vacinação. Então, assim, é importante ter uma expectativa boa com relação às vacinas, mas é importante que até lá as pessoas saibam que as únicas formas de prevenir são essas que eu falei, distanciamento, uso de máscara, lavagem das mãos, mas também é extremamente importante que o poder público pense a distribuição de uma vacina. Qual é a grande preocupação no Brasil, Lívio? Que diferente de um país como Portugal, que é muito pequeno, é bem menor do que São Paulo, por exemplo. É um país continental. Uma logística de distribuição, recebimento, distribuição e imunização de um país gigantesco como o Brasil exige muito planejamento. E é nisso que é necessário focar para que realmente a vacina seja pronta, mas que chegue o mais rápido possível a todas as pessoas. Carliete, vamos falar agora sobre a situação da Suécia de uma forma específica sobre essa convivência com a pandemia. Nós tivemos estratégias que foram bastante criticadas, estratégias adotadas pela Suécia foram bastante criticadas e agora parece que a Suécia está se permitindo rever o seu planejamento na convivência com a pandemia, não é isso? Pois é, Lívio, quem acompanhou mais de perto a situação lá da Suécia, porque foi um caso realmente bem específico no mundo inteiro, eles decidiram, na contramão aí da maioria dos países da Europa, não impor nenhuma medida restritiva à população. Sim. Inclusive, por conta disso, a quantidade de casos e mortes na Suécia, desde março, na primeira onda, é muito maior do que qualquer outro país aqui, inclusive da região da Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca.
Depois de tantas mortes e da tentativa aí de imunidade de rebanho fracassar, as autoridades suecas admitiram que não foi a melhor estratégia para conter o vírus e anunciaram a imposição de várias restrições para o país já a partir da próxima semana. Uma tentativa aí de conter agora, quase 9 meses depois do início da pandemia lá na Suécia, tentar evitar novas mortes e novos casos. A que conclusão a gente chega depois do governo sueco admitir que foi um erro a tentativa de imunidade de rebanho? É que muitas vidas perdidas lá naquele país poderiam ser evitadas se a Suécia tivesse seguido o que a maioria dos países fez, foi que restrições à circulação de pessoas e campanhas de incentivo para que as pessoas se protegessem e protegessem os outros. Eu entendo. Carliete, para encerrar a tua participação de hoje, vamos voltar os nossos olhos para os Estados Unidos, que segue no pódio de mortes e casos para a Covid-19. Mas essa situação também de segurança pública sanitária também tem a ver com uma questão política. Conta para a gente. É isso, Lívia. O final da minha participação continua sendo Covid, mas falando aí da sucessão presidencial nos Estados Unidos. É que um grupo de autoridades de saúde, médicos e enfermeiros fizeram uma carta ao governo Donald Trump, pedindo que o governo repassasse as informações referentes à Covid-19 nos Estados Unidos para a equipe de transição do presidente eleito Joe Biden. Por que foi feito esse pedido? Porque como Donald Trump não reconhece a derrota, não reconhece que Joe Biden foi eleito no último dia 3 de novembro na eleição presidencial lá dos Estados Unidos e se recusa a aceitar a equipe de transição, nenhuma informação foi repassada ainda. O fato é que os Estados Unidos continuam quebrando recordes de mortes, casos e internações no país. A segunda onda lá já chegou há muito tempo, na verdade eles nem saíram da primeira onda, uma situação bem parecida com o Brasil, mas a preocupação é, se não houver uma transição nesse ponto específico Covid-19, no dia 20 de janeiro, a equipe de Joe Biden vai pegar um país e vai ter ainda que se inteirar sobre a situação da epidemia nos Estados Unidos, o que vai comprometer muito a situação e atrasar as políticas de combate ao vírus. Até porque Joe Biden tem uma posição muito diferente de Donald Trump com relação à pandemia. Inclusive, ele já montou uma equipe de especialistas para discutir as melhores formas de combater esse vírus lá no país. Lívia. Ok, Carliete Nunes, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.